Caríssimo Diácono Pedro, queridos irmãos e irmãs presentes aqui no santuário e também celebrando, rezando conosco pelas redes sociais da paróquia. Nos últimos dias, nós falamos muitas vezes que a Páscoa é tempo de recomeçar. E, portanto, nós somos chamados a recomeçar a nossa caminhada com Jesus. Nós que já caminhamos com Ele pela sua via sacra, pelo caminho que nos levou até a cruz, agora temos que fazer com Ele um outro caminho, para reconhecer a sua presença na nossa vida, reconhecer que o crucificado é o ressuscitado. Se não é fácil reconhecer que o Cristo crucificado caminha conosco, mais difícil ainda é perceber que o ressuscitado está no meio de nós. Por isso que o tempo pascal dura 50 dias, para que nós possamos ir percebendo nos pequenos detalhes da nossa vida, da nossa história, que o ressuscitado está no meio de nós, que Ele caminha conosco, como nós proclamamos a cada liturgia, Ele está no meio de nós. Esta é a certeza que preenche de esperança o nosso coração e a nossa vida. Ele está no meio de nós. E é muito bonito nós lembrarmos uma coisa, que Jesus Cristo, Ele acolhe e entende o tempo de cada um. Cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem um tempo. E nós, do nosso jeito, vamos sendo conduzidos por Jesus para entender e para perceber esta sua presença. O Papa Francisco, comentando sobre este evangelho, usa uma expressão muito bonita e muito forte. Ele diz o seguinte, que Jesus, Ele ressuscitou e nos faz ressuscitar. Assim como Ele ressuscitou, Ele também ressuscita os seus discípulos. Ele ressuscita a cada um de nós. Então agora é tempo de permitirmos que o Senhor nos ressuscite, que Ele nos revigore, que Ele nos ajude a recomeçar. Este domingo, chamado de Domingo da Misericórdia, por causa de um pedido de Jesus a Santa Faustina, que depois Papa São João Paulo II acolhe e coloca como uma festa para toda a igreja. Então é bonito nós estarmos também mergulhados nesta infinita misericórdia do Senhor por nós. O Evangelho de hoje, as leituras de hoje são muito ricas em detalhes, sobretudo o Evangelho, e alguns detalhes merecem destaque. Primeiro, os apóstolos estavam todos sem esperança, estavam todos desorientados, estavam todos perdidos, cada um de um jeito, cada um num lugar. Alguns estavam juntos, estavam reunidos, mas nem todos, e os que estavam reunidos estavam com medo, e as portas e as janelas do lugar onde eles estavam fechadas, porque eles tinham medo dos judeus. Mas Jesus entra no meio deles, mesmo com as portas fechadas. Jesus atravessa as portas fechadas. Ele atravessa as janelas e as portas, assim como a luz atravessa as nossas janelas num domingo de manhã, que a gente quer dormir até mais tarde, fecha tudo, mas sempre entra uma frestinha de luz pela janela. E assim Jesus faz. Ele vai arrumando um espaço no nosso coração para entrar. E Ele entra. Mesmo que tenhamos um coração duro, Ele dá um jeito de entrar.
e Ele arranca de nós o medo. E a primeira coisa que Ele diz quando se coloca dentro de nós é: a paz esteja convosco. 3 vezes no Evangelho de hoje, Jesus repete essa expressão: a paz esteja convosco. O primeiro fruto da presença do ressuscitado na nossa vida é a paz. Mas, quando nós seguimos a Jesus Cristo, não significa que nós vamos estar livres dos obstáculos, das perturbações, das assombrações. E quanto mais a gente reza, mais a assombração aparece, diz o ditado, e é assim mesmo. Nós não vamos estar livres de nada disso, mas nós vamos enfrentar os problemas, os obstáculos, as provações, tendo no coração esta confiança de que Jesus está conosco. Ele está no meio de nós. É essa confiança que brota do nosso coração no nosso encontro com o ressuscitado. E ao dar a sua paz a nós, Ele vai apresentar a sua identidade. Muitas vezes, para provar que nós somos quem somos, é preciso que a gente apresente a nossa identidade, o nosso RG. Mas a identidade de Jesus, o RG de Jesus, digamos assim, são as suas chagas, são as marcas da sua paixão. E Ele não tem medo de mostrar essas marcas, as suas feridas. Nós é que muitas vezes temos medo de ver as feridas de Jesus, porque de algum modo as feridas de Cristo nos mostram as nossas feridas. E todos nós precisamos, em algum momento da nossa vida, tocar as nossas feridas, tocar aquilo que nós carregamos e que temos medo. Mas é difícil tocar na ferida. E às vezes, quando a gente machuca, ou quando a gente precisa fazer um procedimento sem anestesia, por exemplo, e aí o enfermeiro ou o médico ou a gente mesmo cutuca lá naquela ferida, aquilo dói demais. E nós todos trazemos feridas na alma. E essas feridas são mais dolorosas ainda. Mas com Jesus, nós podemos tocar nessas nossas feridas e aprender a ressignificar essas feridas. Tem uma canção que diz que o pé ferido de Jesus uma nova estrada abriu. E é nessa estrada que nós somos chamados a caminhar agora. E por fim, é importante lembrar de um personagem importante do Evangelho de hoje, Tomé. Ele não estava no grupo na primeira aparição. E ele duvida. Há pessoas que creem sem ver. Há pessoas que precisam ver para crer. Eu tenho uma leve impressão de que Tomé seja um pouco mineiro, como cada um de nós. Quando o mineiro fala, deixa eu ver, ele já, deixa eu ver, tem que pegar. A gente tem que pegar para ver, não é assim? Então, muitas vezes, a gente também é meio como Tomé. A gente precisa ver. Mas a dúvida, ela faz parte da fé. E Jesus entende as demoras que cada um tem. E Tomé faz todo o ensaio lá diante dos companheiros, dos discípulos. Eu preciso ver, eu tenho que tocar. Se eu não mexer na ferida, eu não vou acreditar. 8 dias depois, Jesus aparece. E quando Jesus aparece e Tomé vê as marcas da paixão, quando ele vê o Cristo crucificado, ressuscitado, ele não precisa tocar, mas Jesus é que fala para Tomé, ô Tomé, estende a mão, toca aqui nas minhas chagas, atravessa a sua mão no meu lado, não seja incrédulo, mas fiel. Nós precisamos desse toque da presença de Jesus na nossa vida. Nós temos essa necessidade de sentir esse toque de Jesus em nós. Então hoje nós aprendemos com São Tomé
a não termos medo de tocar nessa misericórdia infinita do coração de Jesus. O Papa Francisco também, comentando sobre isso, ele fala: em cada missa, Jesus nos oferece seu corpo ferido e ressuscitado. Nós o tocamos e ele toca as nossas vidas. Não duvidemos da misericórdia do Senhor. Adorando e beijando as suas chagas, descobrimos que cada uma de nossas fraquezas é acolhida por sua ternura. Essa é a grande experiência da misericórdia que nós podemos fazer, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Nós somos miseráveis, nós somos pequenos, mas Deus quis nos tocar com a sua misericórdia para curar as nossas misérias com a sua ternura e com o seu amor. Não tenhamos medo de nos aproximar deste oceano infinito de misericórdia que é Jesus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Um instante de silêncio, vamos pensar, lembrar dessas feridas que nós trazemos em nós e que precisam ser curadas por Jesus e deixar que Ele nos toque com a sua ternura.